11. Hoje é a última leitura do livro e da obra, portanto, do quarto volume. 11. A história estuda as manifestações da liberdade humana nas suas relações com o mundo exterior, no tempo e na sua dependência das causas. Ou seja, define esta liberdade aplicando-lhe as leis da razão. É por isso que a história só é uma ciência na medida em que esta liberdade é determinada por estas leis. Para a história, reconhecer a liberdade dos homens enquanto força capaz de influenciar os acontecimentos históricos, logo não submetida a leis, equivaleria ao reconhecimento pela astronomia de uma força livre que movesse os corpos celestes. Admiti-lo tornaria impossível a existência das leis, ou, por outras palavras, tornaria impossível qualquer ciência. Se houvesse nem que fosse um só corpo a mover-se livremente, então as leis de Kepler e de Newton já não existiriam e seria impossível compreender o movimento dos corpos celestes. Se existir nem que seja um único ato humano livre, então não existe uma única lei histórica e já não é possível compreender os acontecimentos históricos. Aos olhos da história, as vontades humanas movem-se ao longo de linhas em que uma extremidade se oculta no desconhecido, enquanto na outra extremidade a consciência da liberdade num instante avança através do espaço e do tempo e na dependência das causas. As leis deste movimento são-nos tanto mais evidentes quanto o seu campo se alonga perante os nossos olhos. Captar e determinar estas leis constitui o problema da história. Dado o ponto de vista em que se coloca a ciência atual no exame do seu objeto e o caminho que ela segue ao procurar as causas dos fenómenos na livre vontade dos homens, é-lhe impossível formular leis porque, por mais que limitemos a liberdade dos homens desde que admitamos que ela escapa às leis, nenhuma lei é possível. Apenas limitando infinitamente esta liberdade, ou seja, considerando-a uma quantidade infinitamente pequena, nos convenceremos de que as causas nos são completamente inacessíveis. E então, em vez de procurar as causas, a história terá por tarefa procurar leis. Esta procura vem sendo empreendida desde há muito tempo, e estes novos métodos de pensamento em que a história deve assimilar são elaborados ao mesmo tempo que a história antiga ultima a sua própria destruição, continuando a fraccionar cada vez mais as causas dos fenómenos. Todas as ciências enveredaram por este caminho. Tendo chegado ao infinitamente pequeno, a matemática, a mais exata das ciências, abandona o processo de fraccionamento por um novo método de totalização das incógnitas infinitamente pequenas. Renunciando à noção de causa, a matemática procura a lei, isto é, as propriedades comuns a todos os elementos incógnitos infinitamente pequenos. Embora numa forma diferente, as outras ciências enveredaram pelo mesmo caminho. Quando Newton enunciou a lei da gravidade, não disse que o Sol ou a Terra tinham a propriedade de atrair. Disse que todos os corpos, dos maiores aos mais pequenos, tinham a propriedade de se atrair uns aos outros. Ou seja, deixando de lado a questão da causa do movimento dos corpos, formulou a propriedade comum a todos os corpos, desde o infinitamente grande até o infinitamente pequeno. Também as ciências naturais, abandonando o problema das causas, procuram leis. A história enveredou pelo mesmo caminho. E se a história tem como objeto de estudo o movimento dos povos e da humanidade, e não episódios da vida dos homens, então deve, afastando a noção de causa, procurar as leis comuns a todos os elementos de liberdade infinitamente pequenos, iguais e indissoluvelmente ligados entre si. 12. Desde que foi descoberto e demonstrado o sistema de Copérnico, o único reconhecimento do facto de que é a Terra e não o Sol que se move, aniquilou toda a cosmografia dos antigos. Se tivesse refutado esta lei, teria podido manter-se a concepção do movimento dos corpos dos antigos. Mas não se tendo refutado, era impossível, ao que parecia, continuar o estudo do universo de Ptolomeu. No entanto, mesmo depois da descoberta de Copérnico, continuou a estudar-se o universo de Ptolomeu.
Desde que se disse e demonstrou pela primeira vez que o número dos nascimentos ou dos crimes obedece a leis matemáticas, que certas condições geográficas e político-económicas determinam esta ou aquela forma de governo, que a existência de determinadas relações entre as populações e os territórios que elas ocupam leva à sua migração, desde esse dia, as bases sobre as quais se edificava a história ruíram. Se tivesse refutado as novas leis, teria podido manter-se as antigas concepções históricas, mas sem as ter refutado era impossível, ao que parecia, continuar a estudar os acontecimentos históricos como sendo produtos da livre vontade dos homens. Porque, se estabeleceu determinada forma de governo, se teve lugar determinado movimento da população na sequência de determinadas condições geográficas, etnográficas ou económicas, a vontade dos homens que nos parece terem instituído esta forma de governo ou provocado determinado movimento popular já não pode ser vista como uma causa. No entanto, o estudo da história continua a fazer-se como dantes, a par com o estudo das leis da estatística, da geografia, da economia política, da filologia comparada, da geologia, leis essas que estão em contradição absoluta com os seus postulados. No domínio da filosofia da natureza, a luta entre as antigas e as novas ideias foi longa e persistente. A teologia entrou de guarda à volta da tradição e acusava os inovadores de negarem a revelação. Mas quando a verdade triunfou, a teologia estabeleceu-se com a mesma firmeza no novo terreno. Hoje, a luta entre a antiga e a nova concepção da história prossegue com a mesma obstinação. E a teologia continua ainda a entrar de guarda em volta dos pontos de vista tradicionais e acusa os seus adversários de destruírem a religião. Tanto num caso como no outro, a luta excita as paixões dos adversários e abafa a verdade. De um lado, o medo e o ressentimento pelo edifício erigido durante séculos, do outro lado, a paixão da destruição. Os homens que lutavam contra a verdade trazida pela filosofia da natureza imaginavam que, se reconhecessem esta verdade, lá se iria a fé em Deus, a criação dos céus, o milagre de Josué. Por seu lado, os defensores das leis de Copérnico e de Newton, Voltaire, por exemplo, imaginavam que as leis da astronomia destruíam a religião e a lei da gravidade era para Voltaire uma arma contra a fé. Ainda hoje parece que basta admitir a lei da necessidade para que desabem a noção de alma, do bem e do mal e de todas as instituições do Estado e da Igreja baseadas nestas noções. Hoje, exatamente como Voltaire no seu tempo, os defensores indesejáveis da lei da necessidade fazem desta lei uma arma de guerra contra a religião. Ora, tal como a lei de Copérnico em astronomia, a lei da necessidade em história não só não destrói, como até consolida o terreno em que se erguem as instituições do Estado e da Igreja. Tal como outrora em astronomia e neste momento em história, toda a diferença entre as duas concepções assenta na aceitação ou na recusa de uma unidade absoluta de medida de todos os fenómenos visíveis. Em astronomia era a imobilidade da Terra. Em história, a independência da personalidade, a liberdade. Do mesmo modo que em astronomia, a dificuldade de admitir o movimento da Terra tinha que ver com a necessidade de renunciar à impressão da imobilidade da Terra e do movimento dos planetas, assim, em história, a dificuldade em admitir a dependência da personalidade perante as leis do espaço, do tempo e da causalidade tem que ver com a necessidade de renunciar ao sentimento direto da independência da sua pessoa. Do mesmo modo que a nova teoria astronómica dizia: é verdade que nós não sentimos o movimento da Terra, mas se admitirmos que ela está parada, desembocamos num absurdo. Isto é um argumento platónico. Admitindo o seu movimento, que não sentimos, chegamos à formulação de leis. Assim, a nova teoria da história diz: é verdade que nós não sentimos a nossa dependência, mas se admitirmos a nossa liberdade, desembocamos num absurdo. Ao passo que, admitindo que dependemos do mundo exterior, do tempo e da causalidade, chegaremos às leis.
No primeiro caso, era indispensável renunciar à consciência da imobilidade inexistente no espaço e admitir um movimento de que não nos apercebíamos. No presente caso, é indispensável, do mesmo modo, renunciar à liberdade inexistente e admitir a dependência que não sentimos. Enfim, querido amigo, espero que tenhas gostado da leitura e que não tenhas enjoado. Esta leitura está toda no YouTube, para quem tiver pachorra, para me ouvir e poder lá ir buscá-la e ouvi-la. Daí não segue, quer dizer, do facto dela estar toda no YouTube para quem quiser ouvi-la, daí não segue que eu autorize que alguém pegue nesta quantidade enorme de leitura, já não me lembro se comecei a ler em maio, em junho, todos os dias, sem exceção, que alguém pegue nisto tudo e vá vender ou usar como se fosse seu. Não por acaso eu deixei os episódios gravados tal qual como foram lidos, com comentários inapropriados, ataques de riso, ataques de tosse, toques de telemóvel, impressora a trabalhar e outros pormenores e acidentes que interromperam as leituras e que não fazem parte de uma leitura profissional. Se eu tivesse querido fazer uma leitura profissional, tinha feito. Gostei de ler, isto foi interessante, já não me lembrava de imensas coisas que eu já não me lembrava. É diferente ler com outros olhos e outra idade. E não me importava de fazer outra leitura, para dizer a verdade, achei piada a isto de ler. Obriga-me a ler coisas que eu, se calhar, se não tivesse feito isto, se calhar não tinha lido outra vez a obra, porque ela é muito grande. Mas como me comprometi aqui a fazer, acabei por ler. Portanto, estou aberta a sugestões, é o que isso quer dizer. And that's all, folks.